dia a todos e todas. Antes de mais nada, gostaria de dar boas-vindas. Muitos de vocês eu falei por WhatsApp, por e-mail, por telefone, mas não os conhecia pessoalmente, então é um prazer tê-los aqui. Além disso, gostaria muito de agradecer por vocês terem aceitado o convite para estarem aqui conosco nesses 2 dias, compartilhando não só conhecimento, aprendizado, mas a experiência de vocês. Então vamos lá, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o perfil epidemiológico dos acidentes por animais peçonhentos no estado do Mato Grosso. O Flávio fez então, né, uma história, toda uma série com relação ao Brasil e no nosso estado. Nada também é muito diferente em muitos dos dados que ele apresentou. Então, começando aqui, a gente fez uma série histórica entre 2017 e 2021 dos principais acidentes. Então a gente tem aí, né, a gente teve números bem parecidos aqui. Gente, só um minuto, porque ali o slide eu acho que ele alterou alguma coisa, mas aqui com relação então a 2017 e 2018 nós tivemos um número bem próximos, né, de mais de 2.300 casos, 2017 e 2018, um pico ali, ó, para o ano de 2019 com mais de 3.000 casos notificados no estado e depois um decréscimo, né, no ano de 2020 e 2021, com 2.515 casos aqui em 2020 e em 2021, 2.180 casos. E aí quando a gente fala então, né, da distribuição desse número de casos no nosso estado, a gente tem um mapa por número de acidentes, aqui números absolutos, e aqui a gente chama a atenção da notificação nessa série histórica então de 2007 a 2021 para a Baixada Cuiabana. A Baixada, o pessoal do Ceará está por aqui. Então, assim, o que acontece aqui é que a gente recebe, então, né, eles recebem pacientes no estado como um todo. Então, os casos mais graves, inclusive, vêm para cá, são regulados aqui para a regional, e aí a gente tem esse número, então, de notificação muito grande na Baixada Cuiabana. Inclusive, alguns direto para cá, né, não como primeiro atendimento. Aqui para mostrar para vocês, então, com relação à taxa de letalidade desses acidentes. Desculpa, deixa eu voltar. Então aqui, vamos lá. Então para a taxa de letalidade, chama a atenção de vocês aqui para a abelha e aqui casos ignorados. Abelhas em exclusivo, no ano de 2020 a gente teve uma taxa de letalidade, lembrando aqui por mil, né, o número de casos, de 33%. E aqui o número da taxa de letalidade também para esses casos, até mesmo do ignorado, de 33,3%. Quando a gente fala da sazonalidade, o que o Flávio deixou bem claro foi esse período chuvoso que nós estamos vivendo, onde a gente tem um número alterado no número de casos. Então a gente inicia o ano, aqui para mostrar para vocês, janeiro, fevereiro, março, abril e maio, né, com o maior número de casos registrados. Isso aqui é para trazer para vocês um painel entre 2019 e 2021, uma redução nesses meses que são um período mais de queimada, de seca. Então a gente tem aqui junho, julho, agosto e setembro, e um novo aumento no número de casos a partir de outubro, novembro e dezembro. Então a gente está iniciando esse processo de chuvas novamente e o número de casos tende a aumentar. Aqui a gente faz um recorte então para o ano de 2022. Eu gostaria só de chamar a atenção que nós fizemos essa avaliação então de janeiro até o dia 23 de agosto agora do ano de 2022, e nós tivemos aqui os casos classificados então por tipo, onde serpentes registraram mais de 40%, né, são 46% do número de casos, seguidos do número de notificação de 38% dos acidentes para escorpiões e assim decrescente. Com aranha 7%, outros tipos de animais, como registrados, né, mencionados pelo Flávio e vão ser mencionados também pelo Luiz no período da tarde com relação à identificação desses animais, aqui classificados então arraias, peixes, né, outros animais, abelha 3%, lagarta 0,2% e ignorados durante o preenchimento da ficha de 2% dos casos. Então aqui a incidência, e aí na incidência a gente tem um mapinha diferente, que eu vou mostrar posteriormente para vocês. A incidência desses animais distribuídos então por regional, nós temos aqui Água Boa com 86,2%, 82,2% para São Félix, aí a gente vem com Juína, Juara e assim numa escala decrescente, né? No mapinha acho que vai ficar mais claro.
Então, aqui no mapa, esse mapa de incidência, aqui a gente tem um registro, só para mostrar para vocês, então, numa ordem, a gente teve registro por incidência. Água Boa, São Félix do Araguaia e Juína, com maior número de incidência de casos. Aqui eu chamo a atenção com relação aos acidentes por escorpiões registrados ali na regional de Juína. O número de acidentes por escorpiões tem crescido assustadoramente. Tá? A gente vai mostrar aqui em dados mais para frente um pouquinho. Então, aqui lembrando, nós estamos avaliando o ano de 2022, analisando esses dados, né, até 23 de agosto, esse número já mudou um pouquinho, a gente vai ver isso no painel que o Perdão vai mostrar. Nós temos, então, segundo sexo, o anual causador do sexo de acidente, a maioria registrada então, para homens, 68%, seguido de aqui mulheres com 32%. A faixa etária ativa de trabalho, né, mais atingida, então, de 20 a 59 anos, o registro é enorme, então, de 65%. A faixa etária de 10 a 19 anos, de 13%. 60 anos ou mais, com 14%. 0 a 9 anos, 8% do número de acidentes. E aí, então, quando a gente fala do tempo de atendimento, esse tempo, ele é entre 0 e 1 hora, então, o tempo de atendimento aqui ainda são registrados, notificados nas primeiras horas, né, da picada. Então, nós temos aqui 38% da primeira hora da picada do local do acidente, de 1 a 3 horas, 29%, e aí a gente tem uma ordem decrescente para o número, né, de horas seguidas do momento do acidente. Chama atenção aqui, então, aqui a gente ainda tem, ó, o Flávio colocou a respeito das 24 horas ou mais, eu vou mostrar um mapinha mais para frente para a gente falar a respeito desse número do território que nós temos aqui, né? Mato Grosso tem uma extensão territorial de mais de 900 mil quilômetros quadrados. A gente tem áreas, né, de aldeias, a gente tem áreas de comunidades ribeirinhas, a gente tem uma dificuldade de acesso grande em alguns municípios. Então, esse decorrer da hora do acidente aqui, ele traz para a gente aqui, quando a gente fala que a gente tem um acidente com atendimento na primeira hora do acidente, isso aqui é um dado positivo. Vamos lá? Com relação, então, à zona de ocorrência, o que nós temos aqui, então, a maioria dos acidentes ocorreram em área rural, 63%, seguidos, então, da área urbana, registrados aqui em 34%. A gente vai ver a diferença entre acidente ofídico e acidente escorpiônico para esse local aqui, essa zona de ocorrência. Quando a gente procura nesses dados, né, os dados relacionados, então, ao trabalho, primeiro eu gostaria de dizer que é um dado pouco mencionado, a gente tem muitas fichas de notificação sem esse dado apurado, e dos dados desse ano, né, dos 1.310 casos registrados nesse ano no Sinam, para animais peçonhentos, então 227 notificações foram relacionadas ao trabalho, 17%. Dessas, serpentes com 55%, 34% para escorpião, aranha 5% e abelhas, aqui quero chamar a atenção, 5%. Gente, eu falo um pouquinho rápido, quando eu estou nervosa, mais rápido ainda, então se qualquer coisa, vocês peçam por gentileza para eu voltar. E aí eu não podia deixar de mostrar aqui, então, os acidentes ofídicos no nosso estado, as principais serpentes causadoras, né? Os gêneros causadores desses acidentes. Então, a gente tem aqui a Botrys mugine, conhecida como a caiçara, é uma jararaca que chega a mais de 1,20 metro, né, de comprimento, uma grande quantidade de injeção de veneno. O Luiz, nosso palestrante da tarde, vai estar tratando mais aprofundado e com detalhe a respeito dos animais, mas eu gostaria de trazer para vocês aqui, essa é uma das espécies que mais causam acidentes no nosso estado. Seguidos, então, pela Crota dos Louriços, a cascavel, depois nós temos aí a Micrurus, aqui a coral verdadeira, e depois a Laxis muta, surucupico de jaca. Aqui eu queria chamar a atenção para acidentes com a Laxis, é uma serpente, como já colocado, né, que pode chegar a mais de 2 metros de comprimento, também, até exatamente pelo tamanho da serpente, né, ela pode inocular uma quantidade de veneno muito grande, então os acidentes com ela são classificados de moderado a grave.
Aqui, então, com relação à classificação dos acidentes ofídicos, nós temos aí, né, como principal acidente hipotrópico, provocado, então, pelas jararacas, com 83% dos casos, o crotálico, provocado, então, pela cascavel, 6% dos casos, elapídicos, que são pelas corais, com 0,2%, laquético, 0,3%, que é, então, pela surubim de jaca. Não peçonhentas, aqui a gente tem 3% dos casos notificados, e aqui os casos ignorados em 8%. E muitas vezes, o que ocorre é que o paciente ele chega, né, dizendo que ele foi picado por uma serpente, mas aí ele não sabe dizer exatamente que serpente foi. Então, aí nesses casos, algumas fichas ficam em branco ou elas são classificadas como acidente por animal peçonhento ou ofídico, mas ignorado. Vamos lá. Aqui, segundo, então, a zona de ocorrência, os acidentes ofídicos ocorrem, em sua maioria, 84% na área rural, 14% então nas áreas urbanas. Segundo a gravidade, então classificados em sua maioria, 57% como leves, 35% classificados como moderados, graves são 4% dos acidentes registrados e 3% ignorados. Chama atenção aqui então para a soroterapia, onde desses acidentes, aqui a gente está falando, mais uma vez vou ressaltar, de 2022 até 23 de agosto, então foram utilizadas enquanto soroterapia 82% desses casos, né? 12% dos casos não houve uso de soro e em 6% o dado é ignorado. Tratando-se de acidentes por escorpiões, eu gostaria de fazer uma ressalva. Na ficha SINAM, nós não temos essa classificação, né? Que tipo de escorpião causou o acidente. Então, o que a gente tem lá é só se foi por escorpião ou não, né? Com relação às serpentes, a gente tem a classificação, com relação às aranhas também, mas com relação ao escorpião, não. E aí, o que a gente tem de registros de distribuição geográfica no nosso estado seria, então, títios baienses e títios obscuros, mas nós não temos a identificação pelo laboratório de entomologia aqui, tá? Então, o que a gente tem? Eu trouxe essas 3 fotos, depois eu vou mostrar, então, um quadro para vocês do que já foi identificado pelo laboratório de entomologia. Então, a gente tem aqui registros de muitos acidentes, né, aqui com títios confluentes, então, aquele que a gente chama aqui para nós é o amarelinho, né, então aqui o pessoal chama no sudeste e, né, em outras regiões do títios celulares, aqui a gente tem o confluens e aqui o pessoal fala, né, muito aqui na Baixada Cuiabana, foi picado por aquele escorpião amarelinho. Então, aqui seria esse confluens. Tá? Então, a gente tem o títios mato-grossenses, também identificado aqui no nosso estado, também pelo laboratório. E temos aqui o gênero Ananteres. Aqui a foto não está muito clara, mas ele é todo picadinho, todo rajadinho. Aqui atrás o Luiz vai trazer outras imagens para vocês. Aqui, então, o registro, identificação taxonômica desses escorpiões enviados pelos próprios municípios aqui do nosso estado, né, com as espécies que foram identificadas por aqui. Nós estamos esse ano com um trabalho também de treinamento, né, para escorpiões, para identificação, para coleta, para manejo. Foi realizado um trabalho já na regional de São Félix do Araguaia e a gente tem outros trabalhos a serem realizados ao longo do ano para outros municípios. Esse ano ainda, o que a gente pretende é trazer também treinamento também pelo Ministério, com a parceria do Ministério da Saúde, para a identificação de escorpiões. Acredito que até novembro a gente está aí com o treinamento sendo possível. E aí essa realidade aqui pode ser que mude, né, gente? Porque a partir do momento que a gente começa a identificar os animais causadores, a gente consegue ter um tratamento direcionado, a gente consegue ter outros tipos de atitude com relação à prevenção, com relação ao cuidado e saber o que está ocorrendo dentro do nosso estado. Aqui, então, com relação aos acidentes escorpiônicos, a maioria, né, então, 38%, do total de 1.310 acidentes, 38% foram causados por escorpiões, então são 495 acidentes esse ano. E aí aqui eu gostaria só de ressaltar com relação à zona de ocorrência. Enquanto lá para os acidentes ofídicos a gente tem a maior parte dos acidentes acontecendo na área rural, para os escorpiões a gente tem uma média aí de uma coisa meio que quase que igualitária, né? A gente tem em área urbana 50% dos registros, na área rural aqui 49%. E aí a gente fala que os escorpiões eles se tornaram animais muito de dentro de casa, né? Então a gente encontra
aí no ralinho do banheiro, encontra na pia da cozinha. Então, esses animais, eles foram se adaptando ao ambiente urbano e hoje a gente tem eles, a gente brinca, né, morando no quintal. Então, em muitos locais você encontra aí debaixo de pilhas de material de construção, né? Então, assim, os acidentes ocorrem mesmo quando a pessoa está ali ou pisa em cima, calça um sapato, coloca a mão, né? Então, esses acidentes, eles têm essa característica. Com relação à gravidade, nós temos então aqui registrados 81% dos casos como leve, 17% dos casos registrados como moderado, 1% dos casos foram registrados, notificados como grave, 1% então como ignorado. Aí aqui com relação à soroterapia, 32% desses casos, né, de 2022 receberam soroterapia, 63% não houve a necessidade do uso do soro. 5% então registraram como acidentes como ignorados. Aqui com relação aos acidentes aracnídicos, eu trouxe 3 imagens, né? Então a gente tem aqui o acidente do coneutrismo, acidentes provocados então pela neutra, que é a aranha armadeira, com 19% dos casos registrados, seguido então aqui da Loxosceles, a aranha marrom. Tivemos aqui 16% dos casos das notificações desse ano, acidentes provocados por Loxosceles, notificados por ela. E aí então a Latrodex, que é, né, a viúva negra, e aqui eu estou trazendo a imagem da viúva amarelinha, tá, gente? Aqui no nosso estado, no Jaciara, o pessoal daquela região está por aí. Nós tivemos acidentes provocados por ela naquela região, e aí nós tivemos então notificação, né, de 3% dos acidentes por ela ali, né, no estado do Mato Grosso. Outros tipos de aranha que não foram identificados segundo o seu gênero, 24%, e 38% dos acidentes notificados por aranhas no nosso estado, ela entra então como notificação de ignorado. Não se sabe que tipo de gênero foi o causador do acidente. Só aqui para título de informação, daqueles então 1.310 casos, nós tivemos aí 7%, né, 97 casos registrados por acidentes aracnídeos. Segundo a gravidade, 74% dos acidentes considerados leves, 24% moderado, um deles 1% considerado como graves e 1% ignorado. Aqui 42% dos acidentes, né, usaram de soro, 54% não foi utilizado soroterapia e 4% ainda como ignorados. Os acidentes provocados então por abelhas, quero chamar a atenção até em virtude da letalidade, que nós falamos lá no início, né, da apresentação, uma letalidade muito alta pelo número de acidentes. Então aqui, o total dos acidentes, 3% então, total geral, 3% dos acidentes provocados então, notificados como acidentes por abelhas, né? Foram 34 acidentes agora já registrados no ano de 2022. 50% na área rural, 50% em área urbana. A maior parte desses acidentes, então, classificados como acidentes leves, 74%, seguido então do acidente moderado, de 26% do número de acidentes. Quando a gente está falando de acidentes por animais peçonhentos, a gente precisa levar em consideração onde nós vivemos, né? Então, como eu disse anteriormente, nós vivemos num estado de mais de 900 mil quilômetros quadrados de extensão territorial, com diversos biomas. A gente tem aqui para todo gosto. A gente tem floresta, a gente tem cerrado e a gente tem pantanal, né? E aí a gente vive um momento que não é de agora, é de muito tempo, mas a gente vive um momento de desmatamento constante, né, e crescente. Nós vivemos um momento, então, de queimadas. Mato Grosso está desde finalzinho de maio para junho, Mato Grosso está entre os estados que mais queimam, né, mais tem queimadas no país, com um grande número de focos de calor. Esse aqui é um mapa recente, agora do dia 13/9, né, então nós estamos aqui, ó, vermelhinho, entre os estados da floresta amazônica que mais está queimando. Nós temos aí também aqui, essa é uma animaçãozinha, lá do CPTEC, que vocês podem até, de repente, procurar para ver, uma nota técnica emitida, agora bem recente também. Essa aqui é uma pluma, gente, de fumaça, ó, o foco de calor, tá vendo? Então a fumaça aqui, ó, tá no nosso país, Mato Grosso está bem aqui no centro, né, e aí nós temos aqui em toda a América, ó. Então o calor, a queimada que é provocada aqui, ou que é provocada aqui, ela consegue fazer todo esse trabalho, né,
essa volta intensa aqui, ó, na América como um todo. E aí é impossível da gente dizer que o homem, animal, o ambiente não está integrado, né? E que tudo isso ele soma para que ocorram também esses tipos de acidente, né? Que os animais eles conseguem então se adaptar. Então o homem ele está invadindo o hábitat natural, né? O habitat natural desses animais, os animais se adaptando então ao nosso ambiente. E aí o acidente ele está ocorrendo com mais frequência. Apesar dos acidentes ocorrerem com mais frequência, quando a gente faz uma avaliação do ano de 2021 em relação a 2022, a gente teve aí uma diminuição no número de casos em 13,45%. Isso aqui de 2021 a 2022, e mais uma vez, até 23 de agosto agora. Né? Então, a gente está dizendo que é preciso atenção porque o período chuvoso está começando. Então, se a gente tem aí 1.310 casos até agosto, a gente ainda tem um restante de ano aí, né, para estar atento ao número de acidentes que podem aumentar. Tá? E aí, falando aqui também sobre o risco de acidentes com os animais que podem ser reduzidos por questões de prevenção, medidas de prevenção, né? Então, a gente precisa trabalhar com a prevenção desses acidentes, e aí aqui cabe, né, a parte da vigilância, de estar trabalhando com toda essa questão da orientação e da educação ambiental. A identificação do tipo de animal causador do acidente, o atendimento em tempo oportuno, a soroterapia adequada, os profissionais capacitados, como é o que a gente está fazendo aqui. Esse trabalho conjunto ele pode diminuir na letalidade dos acidentes provocados por animais peçonhentos. Esse é meu contato, a parte da coordenadoria. Quero agradecer aqui a Jennifer e a Nayarma, agradecimento especial pela colaboração no trabalho, e agradecer a vocês pela atenção. Era isso, muito obrigada.